Muito bom dia, meu amor. Você dormiu bem? Você é minha princesa, mamãe? Eu sou a princesa da minha mamãe. Bom dia, pessoal. Muito bom dia, meu povo. Tudo bem com vocês? Bom, aqui já estamos iniciando mais um dia e hoje é dia de sair para dar uma rodada por São Paulo, porque é domingo e domingo existem algumas ruas em São Paulo que são fechadas, justamente para que as pessoas possam fazer os seus esportes, passear com as suas famílias, e são pontos, alguns deles, que são tipo um cartão postal da cidade. E um deles talvez você já tenha ouvido falar, porque é a Paulista. Então é exatamente para lá que a gente vai, para poder ver como que ela fica no domingo fechada. E o legal é que tem vários artistas de rua, é um lugar bem legal. Então bora pra lá, bora se arrumar, tomar um café e botar o pé na rua para ir desbravar São Paulo. Você quer, Laila, ir andar de metrô? Ônibus? Não? Vamos lá? Pra Paulista? Eu sei, viu? Porque só andando comigo aqui pelas ruas ela fica com bastante medo, mas vamos ver se eu levo ela comigo hoje também. Se não, ela fica aqui com o pessoal, minha família, ela se dá muito bem, ela fica tranquila, então muitas vezes é melhor do que deixar o bichinho estressado, né? Bom, meu povo, barriga cheia, pronta, arrumada, agora é hora de desbravar Paulista. Então, primeira coisa é ir pegar ônibus. Já tô saindo aqui da casa da minha tia e logo ali embaixo, bem próximo, ali, não sei se vocês conseguem ver, já tem um pontinho de ônibus. Então eu vou ficar guardando o ônibus lá, porque eu vou ter que pegar um ônibus e depois pegar um metrô pra poder descer lá na Paulista. O bom de São Paulo é que a verdade é que aqui o transporte público funciona e para qualquer lugar que você quiser ir, você consegue. Então, quem não tem carro muitas vezes acaba que facilita muito essa questão do transporte de São Paulo. Então, bora lá. E eu acabei de fazer uma descoberta super legal que eu não sabia. Eu entrei no ônibus agora e eu ia pagar. Aí o cobrador falou pra mim, não, pode ficar tranquila porque hoje é domingo e domingo os ônibus em São Paulo não são cobrados. Então, pra você que está em São Paulo e que vai utilizar do ônibus até 11h59 da noite, não é cobrado ônibus aos domingos. Então é bem bacana, é um incentivo também para poder passear com ônibus aí e ter uma experiência bem completa do que é a vida do paulista. A gratuidade dos ônibus aos domingos em São Paulo começou a ser implementada pela prefeitura como uma forma de ampliar o acesso da população à cidade. Assim, ônibus municipais são gratuitos, permitindo que mais pessoas aproveitem o dia para lazer, cultura e turismo, sem se preocupar com o custo da passagem. Além disso, a medida também incentiva o comércio local e ajuda a reduzir o uso de carros nas ruas. Acabei de chegar no terminal Sacomã, que é onde o ônibus veio e me deixou. Aqui tem outros ônibus, como vocês podem ver, que as pessoas estão aguardando. Eu poderia ir até a Paulista com ônibus, mas aí eu teria que pegar mais de um ônibus. Então a ideia agora é pegar um metrô. E aqui dentro dá acesso a isso. Tem as escadas que aí sobem no segundo andar ali, consegue ter acesso aos metrôs. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Então bora, ó. O terminal Sacomã é um dos grandes pontos de conexão da Zona Sul de São Paulo. Integrado ao metrô, ele recebe milhares de passageiros todos os dias e facilita o deslocamento de quem vem das regiões mais afastadas da cidade. Mais do que um terminal, ele é um reflexo da rotina paulistana, onde tudo está em constante movimento. Um pãozinho de queijo. E como aqui tem muito dessas tendinhas aqui dentro, enfim, desses comércios aqui de comida, eu tô aproveitando pra já pegar um pão de queijo, porque eu comi só fruta de manhã antes de sair de casa. E eu sei que o dia vai ser longo e que a gente vai fazer bastante coisa, então é bom se alimentar. E eu já estou com uma fome, então só pra dar uma enganada até chegar na Paulista, eu peguei um pãozinho de queijo. Já entrei no metrô, tô indo lá pra poder pegar pra ir pra Paulista. O bilhetinho, como eu não sou de São Paulo, eu não tenho o cartão que geralmente as pessoas têm, mas o bilhetinho é isso, que você compra. E é R$5,40 a unidade dele pra poder fazer a viagem. Os ônibus hoje, como eu disse pra vocês, eles estão gratuitos, porém o metrô é pago nos domingos.
Em uma cidade do tamanho de São Paulo, se locomover é um desafio diário. E é aí que o metrô se torna essencial. Operado pela Companhia do Metropolitano de São Paulo, ele conecta diferentes regiões em curta distâncias e facilita a rotina de milhões de pessoas todos os dias. Mais do que transporte, o metrô representa acesso ao trabalho, ao estudo, à cultura. Em meio ao ritmo acelerado da cidade, é ele quem mantém São Paulo em movimento. Acabei de descer já do metrô, e aí quando a gente chega em todas as estações, elas têm sinalizando para que lado. Aí sempre tem escadaria para um lado, para o outro, sinalizando em que rua que você cai e que o lado que você tá indo, né? Se é, enfim, Paulista, se é Brigadeiro, enfim, eles direcionam aqui. E aí dentro também tem um mapa, porque o que acontece? Os metrôs aqui, eles têm várias linhas que elas se conectam muitas vezes quando você precisa ir para outras regiões de São Paulo. Deixa eu mostrar para vocês. Olha lá, ó. Aí tem linha amarela, laranja, verde, azul, enfim, são várias linhas e elas vão se conectando entre elas para conseguir rodar São Paulo inteira, né? E aí é bem legal, é bem interessante. E aqui, como eu falei pra vocês, ó, tem as saídas. Por exemplo, você vai pra esse lado, Maria Figueiredo, sei lá o que, Santos, Casa das Rosas. Pra cá. Pro outro lado, ali, ó, Avenida Brigadeiro, Jardins, ó, Manuel, Nobre. Aqui as outras escadas. Então assim eles vão sinalizando, porque São Paulo é muito grande e para que as pessoas consigam se deslocar, se locomover aqui dentro, é mais fácil para se achar. Não sei, mas algo me chama para uma corridinha sempre. Eu acabei de chegar aqui na Avenida Paulista e eu tô vendo algumas pessoas com medalha e com número de peito. Então provavelmente hoje é um dia que deve ter tido corrida aqui na Paulista, ou pelo menos nas redondezas. Mas a Paulista basicamente é isso. Sejam muito bem-vindos e vamos desbravar essa Paulista agora e conhecer cada cantinho dela. E lembra que eu havia comentado com vocês que aos domingos ela é fechada. Então, ó lá, ela é fechada e você pode ver, o pessoal fica se deslocando, vira um espaço literalmente de lazer pro paulista poder aproveitar, né? Nosso primeiro ponto de passeio pra gente conhecer na Paulista vai ser a Casa das Rosas, que é um dos casarões que ainda restam aqui na Paulista, que são daqueles antigos barões, que eu vou contar um pouco melhor pra vocês essa história da Paulista e de como ela surgiu. A Avenida Paulista foi inaugurada nos anos de 1891 e projetada pelo engenheiro uruguaio Joaquim Eugênio de Lima. O propósito ali era construir as casas dos grandes barões do café, que eram a elite da economia do Brasil. Na época, existiam muitos casarões, o que fez com que a região se tornasse um lugar elitizado e super caro para se viver. Hoje, restam poucos desses palacetes luxuosos na Paulista. Na década de 1950, tudo começou a mudar e esses casarões começaram a ser demolidos para a construção de centros empresariais e prédios. A Avenida Paulista ainda hoje é um dos principais símbolos e centros de atividade de São Paulo, com uma importância que vai muito além de ser apenas uma avenida. Ela é um grande polo econômico, concentrando bancos, empresas e sedes de grandes instituições, o que a torna uma das regiões mais influentes do país em termos financeiros. Ao mesmo tempo, a Paulista é um centro cultural. Espaços como MASP, centros culturais, cinemas e eventos de rua fazem dela um lugar onde a arte e a história estão sempre presentes e acessíveis. Mas, talvez o mais marcante seja o espaço de convivência aos domingos. Quando a avenida é aberta para pedestres, ela se torna um grande ponto de encontro com artistas de rua, famílias, ciclistas e manifestações culturais e sociais. Em meio aos arranha-céus da Avenida Paulista, a Casa das Rosas resiste ao tempo como um dos últimos vestígios de uma outra época. Um espaço cultural, aberto ao público e gratuito, que funciona de terça a domingo, das 10 às 6. E agora sim, cheguei aqui na Casa Rosa, que querendo ou não é um marco aqui na Paulista também, que é uma das únicas casas que ainda restaram daqueles barões que vieram pra cá na época. Ei, uma pausa rapidinha para interromper o vídeo, que eu sei que tá muito bom, para falar para vocês sobre a nossa ação. E vocês sabem que cada vez mais eu tenho procurado trazer para vocês conteúdos que sejam conteúdos de valor. E para isso,
tudo precisa de dinheiro. Então eu resolvi fazer essa ação com o propósito de ter recursos para continuar produzindo esses vídeos super legais. E para participar é super simples. Por apenas R$10 você pode adquirir o teu número ou comprar mais de um número para poder ter mais chances. Ou também não esqueça de compartilhar com o coleguinha que ainda não comprou para que a gente possa concluir essa ação e sim ter recursos para continuar produzindo esses vídeos que são muito legais. Com isso, vocês têm a chance de ganhar um prêmio, que é um forno, ou R$3.000, um prêmio super bom por apenas R$10. Então, não deixa de participar, fazer parte desse projeto e fazer com que ele possa ir mais longe. Conto com a ajuda de vocês e, bom, bora voltar pro vídeo que ele tá bem especial. A Casa das Rosas hoje se destaca como um dos poucos remanescentes da fase residencial da famosa avenida, quando palacetes e mansões compunham a sua paisagem. Ela foi projetada pelo escritório técnico Ramos de Azevedo e construída entre os anos de 1927 e 1935. O projeto foi encomendado pelo casal Ernesto Dias de Castro e Lúcia Lacase Ramos de Azevedo, filha do renomado engenheiro e arquiteto Francisco de Paula Ramos de Azevedo, fundador do escritório responsável pela obra. Por 51 anos, a residência foi habitada pela família, composta pelo casal e seus 2 filhos. Além da família, morava na casa diversos funcionários responsáveis pelos cuidados com a rotina doméstica e pela manutenção da edificação e do jardim. Em estilo eclético com influência da Renascença francesa, o casarão possui cerca de 30 cômodos distribuídos em 4 pavimentos, sendo um porão e um sótão. Os cômodos foram distribuídos de modo a separar as áreas íntimas, sociais e de serviço. No pavimento térreo, salas, escritório e biblioteca eram destinados às visitas e à convivência social. Já a circulação de serviço conectava cozinha, copa, lavanderia e dependências dos empregados, delimitando quem podia circular, onde e de que forma. No andar superior, localizavam-se os quartos, o banheiro e o espaço da vida familiar. A última pessoa a viver na casa foi a nora do casal, Ana Rosa Menezes de Castro, que saiu da residência nos anos de 1986. Na década de 1980, já com o risco de demolição, a casa foi tombada como patrimônio histórico, garantindo sua preservação. Após um período de restauração, o espaço foi reaberto ao público e, em 1991, passou a funcionar como um centro cultural. Mais tarde ganhou um novo propósito e hoje é conhecido como Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura, em homenagem ao poeta. O que antes era um espaço privado da elite, hoje é aberto ao público. A vista da casa é privilegiada, pois conta com 2 varandas, uma frontal, com vista para a Avenida Paulista, e a outra mais privativa, nos fundos. Nos fundos da casa, onde antes funcionavam as áreas de serviço da residência, hoje existe um café aberto ao público que funciona de segunda a domingo. Na área externa, o jardim foi inspirado no estilo francês. Além das famosas rosas,
Outras espécies também compõem o espaço verde. Claro que aqui na Paulista, agora depois de conhecer a Casa Rosa e vocês verem um pouco da história dela e o quanto é incrível, porque querendo ou não é um patrimônio preservado aqui a céu aberto. Agora também eu conheci uma pessoa super especial e animada aqui. Super animada. Tá comigo, a Raíssa, e a gente vai dar uma rodada juntas pela Paulista, porque ela não é paulista, mas gosta e conhece bem. Verdade, eu amo São Paulo. Então bora lá, né? Bora lá. Tudo bem? Tudo bem? Obrigada. Ao chegar na Japan House São Paulo, a sensação é de sair por um instante do ritmo acelerado da Avenida Paulista e entrar em um espaço onde tradição e inovação caminham juntas. Inaugurada em 2017, a Japan House faz parte de um projeto do governo japonês que também está presente em cidades como Londres e Los Angeles. O objetivo é apresentar ao mundo o Japão contemporâneo, indo além dos estereótipos e mostrando sua cultura de forma moderna, criativa e acessível. Mais do que um museu, o espaço funciona como um centro cultural dinâmico. As exposições são temporárias e estão sempre mudando, abordando temas que vão desde arquitetura, design e tecnologia até gastronomia e tradições japonesas. Cada mostra é pensada para ser imersiva, com ambientes interativos que convidam o visitante a experimentar, observar e refletir. Aqui dentro, tudo é cuidadosamente planejado, desde a iluminação até os materiais utilizados, criando uma experiência sensorial que traduz a estética japonesa, marcada pelo equilíbrio, simplicidade e atenção aos detalhes. A Japan House é, acima de tudo, um ponto de conexão entre culturas, um lugar onde o Japão se apresenta ao Brasil de forma contemporânea e onde cada visita se torna uma nova descoberta. A exposição Fluxo das Águas, inspirada nos ciclos naturais, propõe uma pausa no ritmo acelerado da cidade, levando o público a observar como tudo está em constante mudança, assim como a própria água, que nunca é a mesma, mas está sempre presente. A experiência não se limita apenas às exposições. No andar superior, o espaço abriga o restaurante Aizomi, que complementa a visita com uma imersão na gastronomia japonesa contemporânea. Comandado pela chefe Thelma Shiraishi, o restaurante propõe uma releitura da culinária tradicional japonesa. Coisas que só tem em São Paulo, que a gente não vê em qualquer lugar. A gente tava passando agora aqui na rua, aí a Rai falou assim, olha, que máximo, vende taça de vinho. E a gente ficou curiosa, porque na verdade, se você olhar pro lugar, parece que vende vinho. Não parece, até porque tem uma placa embaixo, mostra lá. Bem curioso. A pessoa compra o vinho, e aí a pessoa só passa a taça ali pela cortininha, você nem vê quem tá dentro, mas é muito legal, uma ideia diferente, né? Pra você ver como tudo é criatividade. Poderia ser só uma venda de vinho, mas a forma diferente faz com que você seja diferente no mercado, né? Inove. Atraia mais pessoas. Né? Exatamente.
de chegar no MASP. O valor, se eu não me engano, é que eu paguei, na verdade, um valor diferente, porque eu paguei com o cartão da Nubank. Então ficou 63 e pouquinho, mas o valor da inteira tá 82 e uns quebrados. E tem outros descontos para outros tipos de coisa, então de repente o ideal mesmo é olhar no site daí antes de vir para cá. Mas o MASP, na verdade, é um museu de artes, que algumas artes são transitórias e outras são fixas que estão aqui dentro. Então agora é hora da gente conhecer. Vamos ver como que é. Eu nunca entrei aqui, mas todo mundo diz que é muito legal. Então eu acho que também é um marco na Paulista que vale a pena conhecer e eu vou levar vocês para irem comigo. A Latiola Poblet é uma artista que parte da própria vivência para criar. Nascida na Argentina, ela constrói seu trabalho a partir de 3 pilares que atravessam tudo o que faz: identidade indígena, expressão queer e crítica às estruturas coloniais. Ela não cria só para estética, mas para reposicionar quem historicamente ficou à margem. Nessa exposição, ela traz à tona identidades que foram apagadas por muito tempo e coloca tudo no centro: o corpo, a cultura indígena e a expressão queer. Misturando símbolos religiosos com novas representações, ela faz a gente repensar quem pode ocupar esses espaços. No fim, não é só sobre arte, é sobre presença, resistência e sobre reescrever histórias. A proposta aqui é clara: tornar esse espaço acessível ao maior número de pessoas possível, e para isso, o museu vai além do olhar. Ele cria diferentes formas de apresentar cada obra, não só para quem vê, mas também para quem ouve, sente e interpreta de outras maneiras. Você entra na sala e dessa vez o impacto não vem de imediato. Não são cores gritantes, nem formas que te confrontam. É mais silencioso. Um tempo de observar, de chegar mais perto, de perceber que cada linha, cada trama, cada detalhe ali construído com paciência e com história não é só tecido, é memória sendo tecida. São saberes que atravessam gerações, que nascem de relações com a terra, com o cotidiano, com a comunidade. E quanto mais você olha, mais entende que nada ali é individual. Cada peça carrega muitas mãos, muitas histórias, muitas vozes. O restaurante A Bananeira MASP traz sabores brasileiros em um ambiente moderno, perfeito para fazer uma pausa entre as exposições. Eu tenho que dizer para vocês que a primeira parte do MASP eu acabei de andar aqui nela e é muito legal. E eu descobri o quê? Que o que acontece? As obras aqui, algumas delas são fixas e outras são transitórias. Então, de que forma que acontece? Existem 2 prédios. Em um dos prédios estão as obras que ficam fixas e algumas transitórias. E nesse primeiro prédio, onde tem a bilheteria, ali ficam as obras só transitórias. E junto aqui, anexo, tem uma loja e também tem um restaurante que chama Bananeira, se eu não me engano. E é bem gostoso, pelo visto, estava bem cheio. A verdade é que a Paulista está bem movimentada, mas é um lugar que, para quem gosta de arte, é muito interessante. Tem muitas obras incríveis, muito legais. E agora vamos conhecer a segunda parte, porque realmente eu já fiquei encantada com a primeira. E olha que eu nem sou do mundo da arte. Quem dirá agora conhecer a segunda parte, onde estão artistas que são um pouco mais conhecidos. Então, bora lá! O MASP é um dos principais símbolos culturais da Avenida Paulista e um dos museus mais importantes da América Latina. Acabei de passar aqui pela revista, agora já estou entrando, aguardando o elevador que já também está chegando e bora subir lá. Inaugurado em 1947 pelo empresário e jornalista Assis Chateaubriand, o MASP nasceu com a proposta de tornar a arte mais acessível ao público brasileiro. Já o icônico prédio atual, inaugurado em 1968, foi projetado pela arquiteta Lina Bobardi e se tornou um marco da arquitetura moderna. O grande destaque do edifício é o vão livre de mais de 70 metros, uma estrutura impressionante que mantém o museu suspenso por 4 pilares laterais. Esse espaço aberto abaixo do prédio virou um ponto de encontro da cidade, palco de eventos, manifestações e convivência. Dentro do museu,
O MASP abriga um dos acervos mais importantes do Hemisfério Sul, com obras de artistas renomados como Vicente Van Gogh, Pablo Picasso. Um dos diferenciais do MASP é a forma como as obras são expostas. Muitas ficam em cavaletes de vidro, permitindo que o visitante circule livremente e tenha uma experiência mais próxima e imersiva com a arte. O famoso vão livre não foi só uma escolha estética, ele foi uma exigência urbana. O terreno precisava manter a vista livre para o centro da cidade. Por isso, o prédio foi elevado, resultando em um dos maiores símbolos arquitetônicos do Brasil. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a Europa vivia um momento de crise, e muitas obras importantes começaram a circular no mercado. E nesse cenário que o MASP surgiu com uma visão ousada, construir no Brasil um acervo de nível internacional. E aproveitando essa oportunidade, o museu conseguiu reunir obras super importantes que hoje fazem dele um dos mais importantes da América Latina. No fim, o MASP vai muito além de um museu. Ele não é só sobre obras famosas ou arquitetura icônica, é sobre a forma como a arte se conecta com as pessoas. Um espaço que quebra padrões, que questiona, que aproxima. Algo muito curioso aqui no MASP é que realmente eu estou vendo muito gringo vindo aqui ver as obras. E é muito legal pra gente ver que vem pessoas de fora, de tudo que é lugar do mundo, pra poder, vir ver algo que muitas vezes está aqui no nosso país e muitas vezes nem a gente tira um tempo, pra poder ver. Talvez nem todo mundo tenha interesse por arte, eu entendo isso, mas é muito interessante, apesar do que eu disse pra vocês, de não entender de arte, mas eu confesso que a gente olha assim a arte e de fato atrás tem as plaquinhas informando de quem é a obra, qual é a história, e é muito interessante pra conhecer e tem muita coisa mesmo, é gigantesco. O pavilhão que a gente tá aqui é muito grande. Do vão livre que virou ponto de encontro, aos cavaletes de vidro que mudam a forma de observar, tudo aqui parece convidar você a participar, não só olhar. E talvez seja isso que faz o MASP ser tão importante, porque no fim, a arte não está só nas paredes, ela está na experiência. E aqui estamos nós, paramos para comer um negocinho que eu achei até que era um pão de queijo, mas na verdade não, é um pãozinho estilo brioche, que é recheado com doce de leite. Peguei uma água, porque eu estou morrendo de fome, já andei aqui, é bem grande, então querendo ou não, toma bastante tempo. Eu saí de casa cedo, e eu bebi água só em casa, depois não tomei mais, porque a minha garrafinha acabou ficando na casa da minha avó, e aí eu não tinha outra garrafinha. Quando eu cheguei eu já me empolguei em andar, acabei não comprando uma água também, e agora eu já estava sentindo que estava dando uma fraquezinha nas pernas. Eu falei, hora de parar para tomar uma água e comer alguma coisa. E aí eu peguei esse pãozinho. Bom, o pãozinho e essa água de 330 ml deu R$23. Claro, aqui a gente tá dentro do MASP, então obviamente as coisas vão ser mais caras. A minha ideia não era comer aqui, até porque eu já imaginava isso. Mas a questão é, eu preciso comer porque eu já tô passando mal, então bora lá. E no meio de tudo isso está São Paulo, uma cidade que nunca para, que mistura histórias, culturas e realidades em cada esquina, onde o moderno e o histórico convivem o tempo todo. O MASP é só uma parte desse cenário, mas representa bem o que São Paulo é: diversa, intensa e em constante transformação. Aqui, a arte não fica isolada, ela faz parte da cidade, das pessoas, do movimento. E talvez seja isso que torna tudo ainda mais especial, porque em São Paulo, cada experiência não termina quando você sai de um lugar, ela continua na cidade. E é isso aí, meu povo, em casa, acabei de chegar, cansada, mas muito contente por ter passeado na Paulista ali e poder levar vocês comigo para vocês conhecerem um pouco do que é a Paulista aos domingos. Afinal de contas, ela fica fechada todos os domingos, com exceção quando tem alguns tipos de evento, mas ela é fechada para os carros e aberta para as pessoas poderem estar circulando ali, e geralmente ela fica fechada das 9 da manhã até as 4 ou 5 da tarde. E é um lugar onde realmente é o coração de São Paulo.
onde acontece de tudo. Então é muito bacana e eu sempre digo assim, quem vem pra São Paulo tem que ir pra Paulista, porque querendo ou não existem muitos lugares incríveis em São Paulo, mas a Paulista é o cartão postal de São Paulo, é o coração financeiro e cultural de São Paulo. Então realmente vale muito a pena. E você? Você não foi pra Paulista por quê? Me fala. Então, e a Lailós, que eu não levei pra Paulista, porque vocês viram como que tava lá. A muvuca de gente, né? A Laila, ela não gosta muito de estar em ambiente, assim, onde tem muitas pessoas e principalmente som, bagunça, ela se sente muito incomodada. Então, sempre que eu posso, eu evito. E como aqui em São Paulo, na casa da minha família, eu evito fazer esse tipo de coisa com ela, porque ela realmente fica muito nervosa e eu prefiro deixar a bichinha mais tranquila.